Hoje vamos falar de hereditariedade. Nessa primeira aula, nós vamos falar de uma forma bem simples, tá? Depois nós vamos complicando um pouquinho. Bem, para entender um pouquinho de hereditariedade, nós precisamos lembrar um pouco da aula do ano passado que vocês tiveram com a minha amiga, a professora Glaucia, aquela queridíssima. Sabe do que eu tô falando? De reprodução. Vamos lembrar sobre reprodução assexuada e reprodução sexuada. Vamos lá! A reprodução assexuada é onde o indivíduo obrigatoriamente dará origem a um outro idêntico. Eles são denominados como clones. Ai, clone, lembra daquela novela da Jade? Que coisa mais linda! Vamos ver agora alguns tipos de reprodução assexuada. Cisparidade ou divisão binária. Isso acontece com bactérias, algas e protozoários. Ai, que bonitinho. Você pode usar até o nome para pôr na sua filhinha, ó. Cisparidade. Vem cá, querida. Você pode chamar ela de Cici. Laceração e esquizogênese. É a planária. Ai, eu acho tão bonitinha a planária. Vocês também não acham? Esporulação ou divisão múltipla. Olha, esse acontece com o protozoário plasmódio. Ah, esse cara não é legal não, é aquele que dá malária, gente. Gemulação. Ele forma gêmulas internas, tá? É o caso da esponja e não é o Bob Esponja, viu, gente? Estrobilização. Isso acontece com as águas vivas. Ai, aquela que quando você pega na praia dá uma queimadura horrível. Brotamento ou gemipariade. Ela acontece nos esponjas, hidras e corais. Olha, eu adoro a hidra, acho tão bonitinha. Os corais são lindos demais. Eles vão formando brotinhos. E se fica colado na mãe, ele forma uma colônia. Regeneração, essa aí é tão demais, olha, é a estrela do mar. Uma vez teve uns caras que estavam tendo um problema que a estrela do mar andava comendo as ostras e eles pegaram e começaram a quebrar elas no meio para matar. Mal sabia eles, fugiram da aula de biologia. Cada metade formou um indivíduo novo. Ai, se lascaram. A reprodução sexuada consiste na formação de um zigoto, também chamado de célula-ovo. É a partir da junção de um gameta masculino com gameta feminino. Nos animais, nós chamamos o gameta masculino de espermatozoide e no feminino de óvulo. As plantas é um pouquinho diferente. Nas briófitas, aqueles musgos verdinhos bonitinhos e as pterodófitas, essa aqui, ó. O nome é, o gameta masculino é o anterozoide e o feminino é oosfera. Nas gimnosperma, que tem o semente não protegida por um fruto, e a angiosperma, que é protegida por um fruto e que tem flor, ai que linda essa flor, o nome é, o gameta masculino é o núcleo espermático, que se encontra, sabe onde? Dentro do pólen. Isso mesmo, o pólen. E o gameta feminina também chama oosfera. Gostaram dessa informação?
hereditariedade é o fenômeno em que os genes e as características dos ancestrais, os pais, os avós, eles são transmitidos para os seus descendentes, os filhos. Ai, descendentes. Eu adoro aquele filme da Disney, Os Descendentes. Bom, apesar de hoje ser bem falado essa história de material genético herdado, todo mundo fala. Vai me dizer que você nunca viu no programa do Ratinho para descobrir quem é o pai, o teste de DNA, que depois daquela pancadaria, uma baixaria. Voltando no assunto, a hereditariedade ela nunca foi sempre compreendida como é agora adequadamente. Antigamente ninguém conseguia explicar por que tinha filho que era a cara do pai e tinha filho que não parecia nada com o pai. Mas muito antigamente o pessoal já ficava pensando, uns caras muito inteligentes. Olha, Hipócrates, ele nasceu lá por volta de 410 antes de Cristo. Ele já tinha uma ideia que ele chamava de pangênese. Ele dizia que o corpo produzia partículazinhas e que eram transmitidas para os seus filhos na reprodução. Olha que cara, já era inteligente. Outro cara muito inteligente era o Aristóteles, gente, de 322 antes de Cristo. Ele já falava que existia um material no sêmen, lá ele chamava de sêmen, mas era a gameta masculina, que era passado para frente. Gente, olha, todo esse tempo tão distante. Daí apareceu um cara muito inteligente, o Gregor Mendel, de 1822 a 1884. Ele era austríaco e muito inteligente. Ele era biólogo, botânico, ele era um monge e também meteorologista. Gente, ele é chamado o pai da genética por conta dos resultados dos estudos dele com ervilha. Vocês vão aprender depois em outra aula sobre esse assunto. Mendel já falava assertivamente sobre hereditariedade, mesmo antes de ser conhecido a estrutura e o funcionamento do cromossomo. Gente, não é o máximo? E agora, no século 21, tem gente falando que a Terra é plana, é pra acabar, é o ó, né? A reprodução assexuada não ocorre variabilidade genética, ou seja, os indivíduos descendentes são idênticos cromossomicamente aos seus ancestrais. Lógico que pode acontecer uma mutação, mas esse é um outro assunto para uma outra aula. Nesse caso da reprodução assexuada, não envolve o encontro de gametas. Também não ocorre a fecundação. Ai, vocês gostaram do brotinho que eu desenhei? Na reprodução assexuada, as gametas, que são células haploides de uma mesma espécie, lógico, se fundem para originar uma célula diploide.
Durante essa fusão, uau, os núcleos genéticos se unem, havendo uma mescla do conteúdo cromossômico antes armazenado no interior de cada um. Esse mecanismo consiste no compartilhamento de material genético. É aí que ocorre a transmissão das características dos pais para os filhos. Entenderam o meu desenho? Agora nós vamos ver alguns exemplos de hereditariedade humana. Nós vamos ver as características fenotípicas visíveis, aquela tipo cor de olho, formato do rosto. Olha, esse é o professor Rogério e o seu filhinho Lucas. Ele não é a cara do professor? Ai, que bonitinho esse Luquinha. Essa eu acho que vocês conhecem. É a professora Cidinha e os seus filhos. Eles não parecem muito com ela, mas eles são a cara do marido da dona Cidinha, o seu Lorivaldo. Essa aí é uma amiga querida, a dona Sueli e as suas filhas, que também são muito queridas. A Patrícia, a Simone, a Vanessa e a Érica. Não são muito parecidas? Essa é a Grazi Massafera. A foto dela quando era criança e agora a foto dela com a filhinha. Olha como elas são parecidas. A Grazi, ela é ex-mulher de um amigo muito querido, o Cauã Raymond. Vocês conhecem ele? Na próxima aula, nós vamos falar o porquê tem descendentes que são super parecidos com seus ancestrais e tem descendentes que não parecem nada, não. Olha, por hoje é só. Vamos parando por aqui, mas na próxima aula eu vou contar um segredo. Eu vou conversar com o tataraneto do vizinho, do Gregor Mendel. Ele vai explicar um pouquinho melhor para a gente sobre genética e hereditariedade. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido e gostado. Vão pesquisar para ter melhores informações sobre o assunto para a próxima aula, tudo bem? Um beijo, gentarada! Tchau!